ao 8º Seminário Docente de Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRGS. Eu vou ler rapidamente para não me delongar. Começo agradecendo a comissão organizadora desse evento, sob a liderança da professora Adélia Ribeiro, aqui presente. Agradecer também a todos os mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos e aos professores debatedores que tornaram este evento possível. Queria também registrar a presença dos professores do programa e do Departamento de Ciências Sociais, a professora Eliana, Nicole, Sandro, Marcelo, Marta, Mário, e dos alunos e também dos nossos participantes externos. Queria dizer que o engajamento e a dedicação na construção desse importante espaço de reflexão é fundamental para que consigamos ter trocas frutíferas e aprendizado em torno das pesquisas que são desenvolvidas pelos discentes e professores no âmbito da pós-graduação em Ciências Sociais. E dizer Ciências Sociais significa pensar as suas 3 áreas conjuntamente: antropologia, ciência política e sociologia. E talvez esse seja o principal desafio das ciências sociais, é pensar a integração dessas 3 áreas em torno da compreensão de problemas comuns. Gostaria muitíssimo de agradecer ao nosso convidado, o professor Ronaldo de Almeida. Ronaldo é antropólogo, diretor do IFISH na Unicamp, que vai nos agraciar discutindo o tema do conservadorismo, da extrema-direita, da religião, da democracia no Brasil. O professor Ronaldo é especialista em antropologia da religião, é uma importante referência no Brasil para a compreensão do conservadorismo, sobretudo da sua relação com a religião. A 8ª edição deste seminário recente ocorre em um ano de descomemoração dos 10 anos do desastre no Rio Doce, do 3º ano do massacre fascista na escola de Aracruz, que vitimou Flávia Ambrós, pesquisadora das Ciências Sociais da UFRGS e ativista do movimento de atingidos por barragens, e também de descomemoração do 3º ano do 8 de janeiro, que levou ao ato golpista de extrema-direita. Exatamente esse contexto que realça a relevância de interpelarmos a democracia brasileira e então refletir sobre os seus desafios em termos de retrocesso democrático, de desmonte de políticas públicas e de transformações na sociedade e na sociedade civil que tem levado a movimentos conservadores e anti-igualitários. Então, nada melhor, nada mais oportuno do que pensarmos sobre as mudanças na democracia brasileira, impulsionadas pelo conservadorismo de extrema-direita, e mais, pensar como religião e conservadorismo se entrelaçam. Esperamos, então, com este seminário de Ciências Sociais, fomentar o debate sobre o tema e contribuir para o aprofundamento do conhecimento sobre as transformações recentes na democracia no Brasil. Então, Ronaldo, muitíssimo obrigado pela sua presença e contribuição conosco. Vou passar agora para a Paula. Muito obrigada pelas palavras, Rosanéia. Bom, vou apresentar o nosso palestrante, o professor Ronaldo, possui graduação em Ciências Sociais e mestrado em Antropologia Social pela Unicamp. Além disso, ele fez doutorado também em Antropologia Social pela USP, pós-doutorado em Paris e na Universidade da Califórnia. Atualmente, ele é professor da pós-graduação na área da Antropologia da Unicamp, pesquisador sênior do SEBRAE e diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Então, a gente pode perceber que ele tem um currículo extenso, bem denso. Ele é conhecido por suas investigações
urbano, conflitos e demografia da região. Então, por favor, professor Ronaldo, a palavra é toda sua. Olá, boa noite a todas as pessoas. Muito obrigado por esse convite para estar aqui, em meu lugar, Rosanélia. A gente se conhece no Sebrae, né? Há muito tempo, então fiquei muito feliz. De cara eu aceitei, assim, não conheço Vitória, não conheço a UFES, né? E é sempre bom conhecer as universidades, o corpo docente. Obrigado pelo corpo docente que está aqui dando palestra e o discente, né? O principal motivo de estar aqui para estar contribuindo com a pós-graduação. É um maior prazer de falar. Né? Obrigado a quem é um aluno, esse aluno meu também, aluno de mestrado e doutorado, estudou Santos, organização, está aqui na Vitória. Obrigado muito pela presença. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui, no essencial. Acho que não. Só lembrar depois do Bolsonaro, eu agradeço o Maio e peço desculpas pelo atraso, mas eu me acompanhei para a trânsito. Prefeito ou governador. Vamos nossa. Tá? Então vamos lá começar a falar aqui. Assim, aqui na apresentação não está acontecendo de religião. Eu suponho que isso aqui não é um campo de especialistas. Tá? Mas tudo que eu vou dizer aqui eu acho que está no noticiário. Quem não sabendo vai poder entrar na conversa. E eu queria dizer também, eu fui apresentado como antropólogo, mas eu vou dizer isso assim, eu sou muito antropólogo, da parte mais teórica, ou quando eu ensino, mas quando eu faço a pesquisa, eu tenho a impressão que eu faço ciência social. Tá? Aí eu estudo política, sociologia, demografia, uso vários grupos. E isso se deve a uma graduação de ciências sociais pensada desse jeito, e o próprio Sebrae, que eu acho que é um lugar de interdisciplinaridade. Então, não é um discurso também disciplinar esse aqui, tá? A minha apresentação. E é uma apresentação também de conjuntura. Eu diria que é uma coisa de conjuntura, o que está acontecendo hoje. Tá? Enfim. E aí eu pensei, então, em primeiro lugar, eu vou trabalhar com a discussão política, tá? E com a conexão com religião. E aí, então, esses dois termos que eu estou com esses títulos e um subtítulo, bolsonarismo e trumpismo. O Zanelli pediu para falar sobre o título que se tinha tirado, acho que era conservadorismo, extrema-direita e democracia no Brasil, né? Obrigado, eu acho que eu já falei disso, mas nos últimos tempos eu tenho, desde o primeiro mandato do Trump, eu tenho acompanhado o trumpismo. E aí eu queria fazer uma coisa comparativa aqui, não só falar de Brasil. Tá? E a outra coisa, e talvez eu não fale de conservadorismo no dia aqui na frente, porque eu acho que a situação brasileira mudou tanto que até para o conservadorismo eu já parei de usar. Eu defendi de docência em 2019, no final da eleição, eu fiz de 2013 a 2018, a eleição do Bolsonaro, defendi em 2019. E aí eu chamo de conservadorismo. Hoje eu leio aqui no material, eu fico assim, é pouco. Conservador, e até uma certa injustiça no conservadorismo, pensando que, na verdade, ele pode ser, fazer um jogo democrático. Né? A questão é quem faz o jogo democrático ou não. E hoje, cada vez mais, chama de extremismo, que trabalha nessa ideia do extremismo político, associado à religião, que eu acho que estão nesses termos. Né? E tem a ver com isso aí que eu estou falando. Eu vou falar de religião extrema-direita. Mas, eu acho que a primeira coisa que é importante entender, que eu estou falando dos Estados Unidos, mas nós sabemos disso, isso é um processo internacional, transnacional de crescimento da extrema-direita. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, está fragmentando, e talvez o Brasil tenha se tornado uma ilha nesse momento, nessa conjuntura atual. Se a gente comparar a Argentina, o que pode dar no Chile na próxima eleição, né? O México,
barbelar. Eu acho que a gente está no turbilhão, já faz algum tempo, a gente vai perdendo a noção das coisas. Mas a gente não sabia de 5 anos atrás que a coisa, digamos que foi pipocando, mas conforme ela foi evoluindo, foi criando uma sinergia entre as extremas-direitas. E há uma espécie de, isso que eu estou chamando, cópia, aprendizado, né? E aí, claramente, a gente tem uma coisa que começa na Hungria, com o Orbán, sobretudo no seu ataque ao judiciário, que é copiada pelo Bolsonaro, pelo Trump, que por sua vez é mimetizado pelo Bolsonaro e depois é mimetizado pelo Milei na Argentina. E uma espécie de muita ajuda entre o extrema-direita. Mas eu queria chamar a atenção disso. Quanto mais o tempo passa, mais entram, digamos, em fase. Assim, os caras estão ficando amigos, né? E entendendo como funciona e aprendendo o que fazer. Sobretudo em relação ao judiciário, que foi o que o Orbán fez na Hungria, o que o Bolsonaro tentou fazer no Brasil. O Trump conseguiu o domínio, digamos, de uma maneira legal, mas ele também dominou o judiciário. Então, quebrar o judiciário faz parte dessa coisa extrema-direita. Então, esse é o primeiro ponto metodológico. Você tem países todos. E nesse campo da extrema-direita, tem muitos vetores que fazem o caminho da extrema-direita. O discurso do militarismo, por exemplo. Eu podia montar esse campo da extrema-direita internacional pelo militarismo, ou pelo neoliberalismo. É um outro trilho. A religião é um outro que dá liga a isso. Então, o meu recorte, eu não vou falar da cena internacional da extrema-direita, mas a extrema-direita conectada pela religião. É esse o corte que eu vou fazer, né? Pensando em mais amplo. E aí a religião, eles são religiosos, as religiões e constituições, a prática de religiosidade, a sua moralidade, o religioso em oposição ao que é o econômico, ao político. O que eu estou fazendo aqui? O antropólogo, na hora que escreve assim, você pega o que tem na palavra, né? Religião, o que é religião? Não, às vezes são atores, às vezes são pautas. Às vezes são práticas, são comportamentos. Então, necessariamente, às vezes são interesses econômicos religiosos produzindo mídia. Tá? O que me interessa? Me interessa tudo. Porque, na verdade, eu estou desenhando aqui uma configuração onde a religião ocupa uma espécie de ambivalência. Isso aqui é importante. A religião causa o conservadorismo. O conservadorismo funciona a religião. A religião é causa do conservadorismo da extrema-direita? Ou melhor, a religião domina a política ou a política domina a religião? Essa perguntinha todo mundo fica se batendo, né? Quem domina quem? Qual é a solução que eu dou? Ambos. Depende do momento. Ora, a religião ela é fonte de uma ação conservadora, extremista, seus valores, aí você diz aqueles fundamentalistas e tal. Ora, ela é simples meio de disseminação da extrema-direita. Certo? Tem certos caras, Silas Malafaia, a religião conservadora. Ele fala assim: ele tem que parar de considerar o Silas Malafaia como um pastor só. Ele é pastor, mas ele é empresário, ele é um influencer, ele é um ator político. A religião é parte daquilo. Na verdade, é meio, às vezes o discurso dele, ele é meio para a propagação de argumentos de extrema-direita. Você está entendendo? Não é só fundamento, fonte, mas é mediação. E a solução que eu dou para isso depende, a gente tem que analisar situacionalmente se ela funciona simplesmente como passagem ou se ela funciona como fonte. Mas a religião estava embrulhada nesse processo de propagação da extrema-direita. E aí eu vou querer, dado essas introduções metodológicas, eu vou tentar pensar duas coisas. O que foi o governo Bolsonaro e pensar o trumpismo, do ponto de vista religioso. Então eu vou passar uma série de slides aqui, mas penso que eu vou fazer vou fazer esses dois movimentos. Vou falar do Bolsonaro e do governo Bolsonaro, do ponto de vista da religião. Depois eu vou falar do trumpismo, do ponto de vista da religião. E depois eu vou colocar umas coisas que digamos para ano que vem. Tá bom? No terceiro momento. Porque esse foi o ano que vem. A religião do governo Bolsonaro.
que estou fazendo aqui agora? Isso aqui foi uma coisa que eu fiz com meus alunos. Juntei, inclusive. Assim, o governo, porque isso hoje é óbvio, mas em 18, 19, era assim, o Bolsonaro é evangélico, o governo Bolsonaro é evangélico, eu senti a necessidade de entender, olha, isso aqui não só tem evangélico nisso aqui. Vamos, portanto, mapear o governo, a gestão, não os discursos, não são os atores, é a gestão. Vamos para os ministérios e vamos ver que religião está lá. Essa é a religião do governo Bolsonaro. A metodologia foi essa, não foi uma definição primeiro, né? Mas foi investigar o lugar da religião do governo, pensando nos diversos ministérios. Aí você tem mais uma coisa política, assim, eu acho, assim, na hora de desenhar. E pensando nos ministérios, pensando o quê? Identificar atores religiosos. Às vezes os atores religiosos não estão lá, mas as pautas religiosas estão lá. E às vezes os interesses econômicos religiosos estão lá. Depende do ministério que você vai. Você vai encontrar ora atores, ora interesses, ora pautas. Vou passar aqui. Em primeiro lugar, quem está ausente do governo Bolsonaro? Isso aqui é porque eu tenho um texto para isso, eu mostro o Bolsonaro no seu primeiro discurso na ONU. Ele diz assim: nós, enfim, temos que defender os cristãos porque existe uma coisa chamada cristofobia no Brasil. E aí eu pergunto assim: bom, o cristianismo é uma coisa perseguida no Brasil? Que discurso ambíguo, né? Nós somos maioria cristã e ao mesmo tempo somos perseguidos de maneira cristã. Tem uma ambiguidade aqui. Interesseira que eu uso de vez em quando. Ora eu sou maioria, ora eu sou maioria perseguida. É o mesmo ator falando isso. Volto ao meu exemplo clássico, o ser humano faz. Ele joga nos dois mundos. E o Bolsonaro faz isso. Os cristãos são perseguidos no Brasil. E eu falo, quem é perseguido no Brasil são os religiosos afro. Isso é dado, é histórico. E boa parte de quem persegue parcela do cristianismo. Então eu diria assim, em primeiro lugar, eu quero dizer, quem está a religião dentro do governo Bolsonaro? Vou fazer aqui para ver. Mas quem não está? Os afros. Tá? Ele não falava dos afros e tinha um secretário de cultura, o Sérgio Camargo, que era um rapaz negro, mas comportamento branco, racista. E ele era o cara que falava contra os negros. É impressionante o Sérgio Camargo. Ele falava, não tem dinheiro para falar com ele. O Bolsonaro, silêncio. E o cara que dava o tiro era o Sérgio Camargo. Certo? Então ele criticava a estética negra, certo? Chegava na religião afro. E é isso. Qual é o lugar das religiões do Bolsonaro? Era nenhuma que ia dar invisibilidade ao estilo. Tá? Os interesses econômicos, onde estão? No Ministério de Meio de Comunicação. Eu vou lá e digo, só mapear quem está aqui nos interesses econômicos religiosos. Aí você tinha Record, está aqui embaixo. Essa cena é sensacional, essa primeira fotografia está ruim, né? Porque eu acho que se fala de Brasil, Bolsonaro do lado direito, Luiz de Macedo, do lado da Record, do outro lado, o Silvio Santos, SBT. Um é judeu, o outro é da persecução. 15, 20 anos atrás, quem tem uma certa idade vai lembrar que era o presidente da República, do outro lado um bispo católico e o Roberto Marinho. Era assim o 7 de setembro. Isso aqui é o 7 de setembro. Mudou a conjuntura, são outros atores que estão aqui. Do lado direito é a renovação carismática, católica, por isso que não é só evangélico. E aqui embaixo são católicos conservadores, aqui é a Nossa Senhora de Fátima, que é a santa anticomunista. Isso é em Aparecida, não estava a Nossa Senhora de Aparecida, estava a Nossa Senhora de Fátima, que é um símbolo católico anticomunista. Sabe? Então, nos meios de comunicação, você tinha os interesses desses atores. Né? Aqui é dinheiro, meio de comunicação é dinheiro. Tá? Terras indígenas, Bolsonaro está fazendo live, mas terras indígenas é um lugar onde estão as missões evangélicas transculturais, certo? Que fazem relações com populações indígenas. Mas elas também estão associadas a certos interesses de mineradores,
se juntam, não os missionários explodem a ideia, né? Mas que há uma coisa no campo missionário entre populações indígenas, e eu falo isso porque meu doutorado foi sobre isso. Os missionários têm um pouco como contraponto os antropólogos. Os antropólogos e missionários brigam, né? Bastante. E nisso faz com que os missionários se alinhem muitas vezes a madeireiros, a missionários, a mineradores, e isso tem influência sobre a disputa pela Amazônia, pelo meio ambiente. Então, terras e almas indígenas não estão se buscando só as implicações sobre os territórios indígenas. E o Bolsonaro fez isso, botou um missionário, evangélico transcultural, para ser o cara responsável por contato com populações não contactadas indígenas da FUNAI. Deu um escândalo, entrou no Ministério Público, não pode ser um missionário para fazer esse contato, seria um outro tipo. Não pode ser ele mandado pelo Estado, o missionário. Tem que ser um outro agente, laico, não esse. Tá? Mas claramente foi uma área que o Bolsonaro atacou. O ordenamento jurídico, tá mal essas imagens, mas aqui do lado está o André Mendonça, vamos estar pensando o Ministério da Justiça, do outro lado é o filho do Ives Ganda Martins, certo? Então, assim, o que acontece? Tem um campo jurídico formado, sobretudo, por protestantes, calvinistas, presbiterianos, digamos, protestantes mais, um nível educacional mais alto, mais elitista, tal, como o André Mendonça, que é um presbiteriano. Então, não é o pentecostal, é um protestante mais clássico. Eles estão lá no Ministério da Justiça, são mais qualificados, são mais estudados, certo? Mas não estão só eles da família, mas são as atribuições da escola. E aqui é toda uma ideia de que os valores, a temática sexual, isso não é coisa da escola, isso é do âmbito da família, né? E na foto aí do lado você vai ver aqui uma imagem da CAPES, né? Isso aqui é CAPES, isso aqui é CAPES, isso aqui é o ministro Milton Ribeiro, que é um presbiteriano, calvinista. Do lado de cá, Damares, e do lado de cá, Angela Ganda, filha do Luiz Ganda, que é a secretária de família do Ministério da Damares. Essas duas mulheres eram potentes. A gente fala muito da Damares, mas a Angela Ganda fez o que a Damares fez, só que no final fica pobre. A Angela Ganda viajava pelo mundo conectando com o conservadorismo católico, certo? Sobretudo na Europa, Hungria, Itália, Espanha, Portugal. Certo? Figura importante, falamos pouco dela. E ela é secretária de família. E aqui é na CAPES por quê? Porque o governo Bolsonaro financiou pesquisa sobre família. Mas nessa chave, encomendada pela Damares. Ele nunca conseguiu resultados. Eu queria saber quais são os resultados, onde você direciona a pesquisa, né? Mas com dinheiro da CAPES. A geopolítica da direita internacional. Eu queria chamar a atenção a dimensão de Israel. Isso aqui é a marcha para Jesus do lado esquerdo, certo? O que a gente chama de um sionismo cristão. Então, na composição da religião do governo Bolsonaro, os afro-cristãos estão os cristãos, evangélicos e católicos, mas de Deus, e judeus, e também o chamado sionismo cristão, cristãos católicos de Israel de qualquer jeito, em conexão com os Estados Unidos. Eu acho que a outra bandeira do Brasil, Israel, os Estados Unidos, essa trinca, né? Internacional. E assim, eu diria que o que eu estou querendo passar? Eu fui preenchendo várias partes do governo, fui pensando que existem não evangélicos, existem católicos, existem judeus, sionistas. Então, assim, não é um governo projeto, é um governo transcristão. Mas também não são todos evangélicos, não são todos os católicos, não são todos os judeus. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. É um pedaço conservador. O que é interessante é que, assim, para quem conhece a religião, sabe que calvinista, sei lá, presbiteriano, nível educacional, não suporta o não pentecostal da Igreja Universal. O Opus Dei não suporta o carismático e não se une.
Bolsonaro casou todo mundo, botou todo mundo junto. E eu acho que pela primeira vez ele tem no Brasil uma coisa que a gente pode chamar de uma direita religiosa. A gente sempre fala de direita católica, direita evangélica, conservadores judeus, mas isso que eu queria dizer. O governo Bolsonaro, e o Bolsonaro foi hábil, na medida que disse que ele era católico, ele não tinha nada, né? Ele era tudo, né? Mas aquilo conseguiu colocar todo mundo debaixo e juntar gente que não se juntava, né? Porque o que ali não é teologia, não é religião, são pautas políticas. É esse alinhamento que o governo deu. Acabou o governo, acabou a eleita. A minha hipótese é o seguinte: o governo Bolsonaro foi uma experiência concreta de governo de gestão, de gente que não se conhecia, nunca tinha trabalhado junto e, em certo sentido, se odiava. Mas o Bolsonaro produziu um lugar que eu acho que não se encerra depois do final do governo, porque se mantém, as pessoas continuam se falando. Então, eu acho que uma das heranças do governo Bolsonaro foi consolidar uma direita religiosa no Brasil. Tá? Bom, vamos para aqui. Pensar no trumpismo, né? Ele teve o primeiro governo Trump, o Bolsonaro e o Trump tiveram 2 anos de contato, depois o Trump perdeu, né? Depois o Trump retomou. Não é por acaso o Trump, porque, como eu disse lá no começo, houve uma espécie de mimetização do Bolsonaro em relação ao Trump. Isso é uma coisa que torna esse trio muito forte, a mimetização do Bolsonaro. Mas a outra coisa, um outro trio forte, é a influência dos Estados Unidos sobre a América Latina, de longa data. E o terceiro é a presença muito forte dos evangélicos brasileiros que são referenciados pelos Estados Unidos. Uma parte do meio evangélico, o protestantismo histórico, veio da Europa, com migração, certo? Mas 10% daquilo que a gente chama de evangélico. O grosso veio dos Estados Unidos, em todos os batistas, os presbiterianos, os metodistas, todos os pentecostais. Os neopentecostais nascem meio aqui, mas olhando também para os Estados Unidos. E tem uma forte influência dos Estados Unidos na formação e que continua por meio dos seminários, da bibliografia, de recursos. Você vai na casa dos pastores, você vai encontrar livros ingleses, entendeu? Em inglês não, de autores americanos em português, mas em pouca bibliografia desse campo conservador nacional. É muito referenciada pelos Estados Unidos. Então, tem um trilho aqui muito forte, concreto. Urbana, devia ter uma influência sobre os Bolsonaro, mas a conexão é pouca. Com os Estados Unidos não, são trilhos grandes concretos que você pode mapear. Esse, na verdade, é o meu projeto. Eu tenho construído essa conexão entre bolsonarismo e trumpismo. E eu quero fazer a pesquisa de campo em Orlando, porque Orlando, para mim, é o epicentro do mundo do bolsonarismo contra o trumpismo, é onde todos se encontram. Por que Orlando? Orlando está na Flórida, como Miami, é o lugar mais conservador junto com o Texas. Nos Estados Unidos, Flórida é um negócio pesado. E os brasileiros, meio classe média, bolsonaristas, vão para Orlando. Aqui que era para Miami, vão para Orlando. E você não vê celebridades, lutadores de MMA, apresentadores do SBT, tudo tem que as maneiras, Silvio Santos, né? A Igreja Lagoinha, não sei se acompanha, do André Valadão, que é o epicentro, né, do bolsonarismo nos Estados Unidos, é uma trampista. Então, a pesquisa de campo vai ser essa. Então, aqui tem um pouco do que eu já trabalhei por aqui. E tem uma coisa nos Estados Unidos forte, que do ponto de vista religioso, ele, na biografia, ele aflorou, sobretudo com aquele golpe que houve no 6 de janeiro dos Estados Unidos, que é o tal nacionalismo cristão. Isso começa a aparecer no Brasil agora, o fato de a gente ter um nacionalismo cristão, mas nos Estados Unidos é muito concreto. No debate público, na academia, e no debate acadêmico e no debate público, mas menos entre os religiosos.
Então, o que é esse nacionalismo cristão nos Estados Unidos? Ele necessariamente não significa uma prática religiosa ou um conjunto de crenças. Eu acredito nisso, não é isso que caracteriza o nacionalismo cristão, certo? Não pertence a uma comunidade, mas é um conjunto de convicções políticas religiosas. E o Trump é o cara mais que tem capturado isso. E boa parte disso estava lá na invasão do Capitólio, nesse nacionalismo cristão. Para vocês terem uma ideia, os evangélicos brancos, os Estados Unidos tem isso, ele até tem a coisa racial tão forte, qualquer censo que se faça, pesquisa, você tem que separar evangélico branco de black church, as igrejas negras e as igrejas brancas, né? Os brancos evangélicos americanos votaram 81% em Trump em 16, 84 em 20 e 24. Ser evangélico branco nos Estados Unidos é ser trampista, e não é pouca parte da população. E ele tem esse caráter étnico, tradicional, no sentido que tem um corte racial nesse nacionalismo cristão norte-americano. Mas como eu disse para vocês, as pessoas, se você fizer um censo, eu sou um nacionalista cristão, ninguém se identifica, porque não é um termo, digamos, nativo, é um termo de debate público. Então, como é que o debate público e o debate vai dentro? Então, o que os caras fazem para captar o nacionalismo cristão? Eles construíram, aqui tem dois exemplos, o Philip Gorski e o Samuel Perry, nesse livro, mas isso vale para outras pesquisas. Eles constroem uma escala de nacionalismo cristão. Eles fazem uma pergunta, uma bateria de perguntas, mas tem um conjunto que é assim: pergunta, você considera os documentos fundadores dos Estados Unidos, como a Declaração de Independência e a Constituição, são divinamente inspirados? O sucesso dos Estados Unidos faz parte do plano de Deus? O governo federal deveria declarar os Estados Unidos uma nação cristã? Vocês já ouviram isso por aqui, né? O governo federal deveria ter valores cristãos. O governo federal deveria aplicar uma separação estrita entre igreja e Estado. Deveria permitir exibição de símbolos religiosos nos espaços públicos. Deveria permitir oração em escolas públicas. Aí eles constroem uma escala, você pode responder uma ou pode responder todas. Essa escala é que assim, já vai de 0 a 24, que eu vou mostrar aqui para vocês. Só para entender essas tabelas que elas são legais. Tá? Aqui, ó, aqui embaixo, 0 a 24, quer dizer o seguinte: quanto mais você for para a direita, mais nacionalista cristão você é. Certo? Então a pergunta aqui é o seguinte: se você for branco, você sente-se discriminado? O branco é a bolinha vazia, né? Quanto mais nacionalista cristão, mais eu me sinto discriminado sendo branco. Uma coisa. Quanto de baixo, se for preto, sofre discriminação, volto para a bolinha vazia. Quanto mais nacionalista cristão, eu acho que o preto não é discriminado. Assim pensa o nacionalismo cristão. Aqui, quanto a pergunta aqui se deve remover aqueles monumentos dos confederados. Você me contou uma história agora de uma avenida ali, né? Mais uma cristão, você acredita mais no Trump, e menos você acredita em médicos profissionais, em cientistas, na OMS. É muito parecido, né? Estou tentando raciocínio aqui. Eu acho bonita essa conta, porque o cara vai muita matemática, mas ele põe os gráficos assim que já, se olhou, você capta qual é a ideia. E vai contando, isso aqui é quanto mais você for e mais branco, mais você é a favor do livre mercado. Certo? Bom, esses são alguns exemplos, mas vamos lá. Será que a gente poderia, se a gente está reconhecendo isso que tem no Brasil, será que essa coisa que está no Bolsonaro a gente poderia chamar de nacionalismo cristão também? Né? Aí quando eu vejo o argumento do nacionalismo cristão nos Estados Unidos, aí eu começo, em primeiro lugar, pensando nas diferenças. Pô, mas os Estados Unidos tem passado protestante, nosso passado é católico. Sabe o que dá para fazer de um jeito? Né? A gente precisa fazer essa diferença. A segunda questão é a questão racial.
É claro que tem discriminação racial no Brasil, forte, mas ela é vivida no espaço público de maneira diferente dos americanos. Eles são mais explícitos no seu racismo, o nosso é mais simulado. Dá para comparar? Então eu começo assim, botando diferenças, mas eu acho que tem semelhanças. Por exemplo, essa ideia de que tem que ter um governo cristão. Os cristãos têm que mandar na política. E aí você vai ver que vai tendo, eu vou ver que vai tendo uma mudança na história nos evangélicos. Os evangélicos nem sempre foram assim. Antes da década de 80 da Constituição, o que se falava era que ele tinha uma participação política. Vê a Constituição do 82, de 88, teve a eleição de 86, e o lema foi: irmão vota irmão. Mudou, né? Irmão vota irmão. Mas o irmão vota irmão ainda tem a ideia de entrar no Estado, mas viabilizar coisas para a igreja, para a comunidade. Tinha uma circunscrição. Agora, eu acho que a coisa mudou. Eu acho que ninguém está falando disso aqui agora, mas eu acho que, sei lá, desde que começou esse período bolsonarista, essa ideia de Deus no comum. Eu acho que ela substitui o irmão ao irmão. E quando Deus no comando, se o irmão volta ao irmão, eu estou protegendo os interesses da igreja, o Deus no comando ele está mandando nos interesses da igreja e de quem não é da igreja. Eu acho que essa pretensão atual desse sentimento religioso conservador é uma ideia de, em certo sentido, não só proteger a sua moralidade, religião e religiosidade, mas expandir a sua moralidade para o conjunto da população, sendo evangélico ou não. E não pela evangelização, que era o que os crentes falavam antigamente. No limite, desejo que você mude de vida, os seus comportamentos. Mas uma coisa eu te convenci, que isso é melhor, isso é uma coisa eu te evangelizar. Era assim que se fazia. Agora, uma mudança é do Estado, é de legislação. E por isso essa confusão que está aí. Esses caras estão misturando religião com política. Porque é uma ideia de quase recristianizar a sociedade, não pela evangelização, mas do Estado. Não por um processo, digamos, orgânico social, mas do Estado. E de uma maneira de recristianizar, que não é só colocar os valores cristãos, mas eliminar uma possibilidade de pluralismo moral ou pluralismo ético. Tá? Desse tempo conservador, tá? E o terceiro ali, a hipótese da classificação. Bom, isso é o nacionalismo cristão, tá? Norte-americano e do Brasil. Eu fiz o primeiro movimento, Bolsonaro, o segundo movimento, Trump, e agora eu vou para o Brasil, aqui agora, tá? A hipótese da classificação é o seguinte. Talvez eu mostrar o gráfico fique melhor, tá? Vou falar de eleição agora, para fazer um terceiro movimento. Desculpa até beleza, porque eu tinha essa tabela, fiz uma apresentação, assim, mas explico. Só que a eleição de 18, Bolsonaro contra Haddad. Bolsonaro fez 56, Haddad 44. Segundo turno, votos vários. O Bolsonaro teve 69% do voto evangélico, quase 70%. O segundo que mais votou foi judeu, 61%. Espírita, 55%. Católico, meia-meia, né? Católico fica dividido, né? Eu acho que é o grande mediador cultural brasileiro, ainda para o Brasil. Depois, sem religião, 45%, vai caindo, ateu e árvore, lá embaixo. O Haddad é o inverso. Mas o que teve em 18? Se você pegar do ponto de vista religioso, você teve uma gradação, né? O evangelho teve lá, tem o judeu, teve uma gradação. Como é que foi em 22? Católico, Lula é vermelho, isso aqui é no tempo, tá? Bolsonaro é azul. Os católicos não estão nem a meio, votaram em Lula. Os sem religião votaram em Lula. As outras religiões votaram em Lula. Eu não votei aqui, mas espírita, kardecista, não votou mais em Lula que Bolsonaro.
Agora, o chefe evangélico azul, Bolsonaro, voltou, deram quase 70% de novo de voto no Bolsonaro. Lá no junho de 22, fizeram um seminário comigo e a pergunta é: os evangélicos vão votar no Bolsonaro igual votaram em 18? E eu fui lá e falei: não vou votar, porque teve pandemia, porque descobriram que o cara tem que estar sujo, você vai ver esse cara, tem um governo, acho que não vão repetir. Quebrei a cara, deram 70% de novo. A pergunta que eu tenho feito aos dados ou ao campo é a pergunta: será que se vai repetir, os evangélicos vão repetir esse voto? Né? De novo, bom, não temos Bolsonaro, nós temos o bolsonarismo. Como se comportará o campo evangélico? Vai ser desse jeito? Vai repetir aquele padrão? Lembra dos evangélicos brancos norte-americanos dos anos 80, 81, 84%? Será que aí, a minha pergunta, essa pergunta não tem resposta, tá? Pode debater depois, né? Até porque, apesar do Bolsonaro foi ontem. Então, como é que fica isso? Né? Mas a pergunta, bom, eu perdi o raciocínio de fazer um movimento agora, mas eu queria chamar a atenção disso. E uma das perguntas que eu tenho é o seguinte: será que eu acho que eu quero dizer assim, o evangelho não foi tão extremista, e depois eu vou explicar o que são os evangélicos, tá bom? Eu queria ter pensado por isso, mas eu deixei aqui no final para esclarecer, tá? De quem eu estou falando no final das contas, né? Mas eu diria que ele era menos extremista do que hoje. Eu acho que a conjuntura brasileira, como foi para a direita, ele vai tornar para a direita. Esses evangélicos conservadores. Tá ok? Então a pergunta é o seguinte: vai repetir isso? 18 tem condições de quebrar isso? Essa é uma pergunta que um grande idiota não quer saber. Eu sou muito que não é da esquerda. Sou analista, mas eu tenho que me situar num certo campo. Um bicho muito situado, então xerótico, digamos, enfim, eu já vou falar que eu não gosto do Bolsonaro. Só que tem análise e tem desejo das duas coisas. Então ele tem análise e tem desejo. Mas assim, eu sinto a necessidade também de o seguinte, encaminhando para os dois últimos coisas que eu vou mostrar aqui. Não, era isso que eu ia falar, que estava nesse livro hipótese da calcificação. Né? O que eu chamo de calcificação? É porque tem um debate na ciência política, não sei se vocês veem um cara chamado Felipe Nunes, que é o cara da Quest, as Quest, ele dá aula. Ele escreveu um livro chamado Circular do Abismo, mas ele defende a tese da polarização, que o negócio fixou entre esquerda e direita no Brasil. Todo mundo bateu nele depois, não está assim também, a ideia da calcificação, mas eu gostei do termo. Aí eu estou discutindo evangélicos. Será que está calcificando o extremismo de direita no campo evangélico? Essa é a pergunta que eu faço para as eleições próximas. Tá? Mas eu sinto a necessidade de dizer o que eu estou entendendo por evangélicos. Porque, assim, a esquerda entende mal os evangélicos. O campo político entende mal os evangélicos. E eu falei, antes de começar a falar evangélico, tem que fazer uma diferenciação interna. E tem um certo mapa mental de quem está falando. Por que eu estou falando aqui? Estou falando dos evangélicos extremistas, mas o campo certo? Que vai de conservador a progressista. Eu acho o seguinte, que o campo evangélico ele vai assim, de esquerda, ou centro-esquerda, uma metadinha, muita gente no centro. O grosso está na centro-direita e direita, e tem um pedaço de extrema-direita. Eu não tenho extrema-esquerda evangélica, mas eu tenho extrema-direita. Então é o seguinte, são diferentes, mas tem um eixo aqui hegemônico, que é meio centro-direita e direita. Entre os atores, os políticos, mas também na sociedade. Eu acho que, de uma certa forma, tem muito conservadorismo entre os fiéis. Tá? Mas digamos que está no campo ali, centro-direita. Mas gostaria que você tivesse esse mapa mental. De esquerda a extrema-esquerda e uma hegemonia aqui, entre centro-direita e direita.
A segunda coisa que eu acho que é importante é fazer uma distinção entre líder e fiel. Eu acho o fiel mais generoso do que o líder. Esses atores políticos que aparecem, eles são mais rígidos, mais conservadores, mais histriônicos e menos generosos do que os fiéis. Tem pesquisas já do Reginaldo Brandt que pega qual é o nível de aceitação de defesa do armamentismo entre os políticos da bancada evangélica e do evangelho, de igreja. Uma diferença grande. Inclusive, o armamentismo é uma coisa que não pegou legal dentro das igrejas americanas. Gerou cisões internas, né, que embora defendido por muitas lideranças racistas e adotaram nas suas igrejas posturas feministas e uma zona de confusão tremenda que era a sexualidade do gênero. Tu quer dizer, os evangélicos progressistas não são progressistas na totalidade, não é ser progressista como se fosse ser um como. Eu acho isso, inclusive, que a esquerda não precisa achar que precisa ser um como, um pacote completo. Porque senão, assim, eu vou da boca, mas entendo que alguém possa ser contra. O que você faz com isso? Você joga para a direita e você traz para dentro do campo da esquerda? Olha, e lida com isso. E eu acho que a esquerda precisa aprender isso, entendeu? Saber que existem diferentes adesões em relação. Isso faz com que isso aqui, os evangélicos à esquerda, como é que eu defino eles? Porque toda aquela primeira parte que eu estou fazendo é de evangélico extremista. Bom, mas tem os evangélicos da esquerda. Como é que eles são? Eu chamo eles de uns ornitorrincos. Né? Por quê? Porque eles sofrem de dupla rejeição. Na igreja, eles apanham porque são de esquerda, e na esquerda apanham porque são evangélicos. Não é aquela soma que 1 mais 1 é 3, é 1 mais 1 eles perdem as duas. Eu tenho essa impressão. Né? Eu quero dizer que isso é um aviso para as esquerdas. As esquerdas precisam saber lidar com isso, com o evangelho. Ser menos estigmatizadores. Certo? E que tem uma extensão ideológica que você pode incorporar. Mas só que isso não aprenderam em 18, acabou a eleição 18, levaram o coro evangélico, todo mundo falava no candidato Lula, precisamos conversar com os evangélicos. Aí veio a eleição para prefeito de 20, perderam, precisamos conversar com os evangélicos. Aí veio 22, ganhou, mas perderam feio os evangélicos. E o mesmo papo de novo, precisamos conversar com os evangélicos. É irritante, e me procuram todo momento, E eu falo assim, tem que parar. Aí eu resolvi montar uma... primeiro entender o que foi feito até agora. Em primeiro lugar, acho que o partido que melhor lidou com os evangélicos, por incrível que pareça, foi o pessoal. Em 16, o Freixo perdeu o Marcelo Crivella no Rio. Levou um coro. E eu quando teve o segundo turno do Rio, foram os dois, eu moro em Campinas, um mês no Rio de Janeiro, acompanhar o Crivella, seguindo a campanha dele, não tem o Freixo não, acompanhando o Crivella. E acho que aconteceu no Rio de 16 foi um prenúncio do que aconteceu em 18, no Brasil inteiro, uma coisa moral do Rio. Tá? O pessoal perdeu, mas aprendeu. Sabe o que ele fez? Uma semana depois, botou no Índia o pastor Henrique Vieira, que ainda não era deputado. Ele tinha sido vereador, ele só era pastor. Botou ele para falar. Hoje Cristo, do posicionamento esquerdo. E uma série de... juntou a questão LGBT, pastores LGBT, foi juntando, trouxe para dentro. O pessoal, para mim, foi o que melhor resolveu. E tem, vocês acompanham o pastor Henrique, né? Um cara super importante, combativo, mas eu diria, o pastor Henrique, ele não serve para desestigmatizar a esquerda dentro do evangelho. Digamos, ele tem pouca repercussão para dentro. Mas é um cara importante para desestigmatizar o evangelho para a esquerda. Eu acho que ele cumpre essa função. Certo? Que é importante, mas ele precisa ter outras funções.
O PDT do Ciro, ficou na chave do trabalhismo. Questão LGBT, você acreditaria, eu não vou meter nisso. Evitou isso. E o PT fundou o núcleo evangélicos, que, ao meu ver, aparece assim no período eleitoral. E se não fizer um trabalho forte, né, de criar referências, eu acho que mudou da eleição passada para cá, certo? E eu estou vendo algumas coisas. Mas se me perguntasse, o que eu acho que ele deveria fazer? Né? Eu vou botar aqui, e esse é o meu último slide. O que dá para fazer? Ronaldo, o que isso que ele deveria fazer? Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, dar protagonismo para os seus evangélicos. Certo? Eu falo, é irritante quando você fala evangelho, você fala da Benedita, grande Benedita, mas só você fala dela, tem outros. Você precisa criar referências, né? De esquerda para o evangelho de esquerda para, inclusive, se contrapor ao Malafaia, botar o dedo na cara dele, mas um religioso também, não um não religioso, né? Eu acho que começaram a aparecer Ava Santiago, Ortúnio de Paula, essa tentativa do Lula de fazer um Messias para o STF, não seja essa motivação primeira, acho que não é isso, acho que é porque é um cara de confiança, mas fazer o início do STF para se contrapor da Mendonça, eu acho que é um passo importante. Eu acho que é isso, tem que botar os seus projetos, botar protagonismo, botar em primeira, para criar contrapontos. Né? Segunda coisa, equacionar o pragmatismo e o antipetismo, porque o evangelho é assim, uma coisa incontornável, tentando ali que é antipetismo, ou anti-esquerda, nem petista, né? Anti-esquerda, antilulista. O que você faz com isso? Faz o que o PT sempre fez com isso, você negocia, fazer aquele pragmatismo. Eu acho que faz parte da política, um tanto que você convence, mas um tanto que você leva, e um tanto que é inimigo mesmo. Né? Mas a pergunta não é questão. Terceira, tem uma botagem interseccionada do fiel. Parar com essa história também. Os evangélicos. Pensar que os evangélicos são pobres, boa parte deles são pobres, periféricos, muitas mulheres, muitos negros. Compreender o sujeito interseccionalmente, assim, com outras características, não absolutizá-lo e estigmatizá-lo. Ele tem outras demandas que você tem que responder. Né? E você pode responder capital. Porque esse campo evangélico já votou no PT, ou já votou na esquerda, nos anos 2000. Certo? Então, e foi nessa interseccionalidade que fez sucesso. E por fim, eu acho que cabe disputar internamente a gramática religiosa, disputar a Bíblia, disputar Jesus. Mas aí cabe os evangélicos fazer isso internamente. Mas eu acho que precisa, eu acho que houve uma captura da Bíblia, uma captura de Cristo. Eu não sou religioso, mas eu me vejo de vez em quando defendendo os evangélicos, assim, contra. Né? Porque eu falo, o que você está falando é anticristão. Né? Olha ali, não cabe. Não cabe esse perfil, por exemplo, do tipo armas. Eu vi cara defendendo o armamento, justificando que Jesus quando entrou no templo e viu aqueles dedilhões do templo, pegou chicote e arrebentou. Ah, o chicote é arma. Meu, não tem que defender Jesus. A mensagem é outra. Quem faz é comércio, não é o chicote, é o comércio. Então esse tipo de embates, né, eu acho que, enfim, eu vejo esse esforço, pastor Henrique, né, disputar a sua fé, né, mas colocá-la num patamar. Então, é isso que eu ia falar. Bom, como eu disse, não precisa ser especialista, mas espero que captasse essa mensagem. Ficamos abertos. 50 minutos